Aleluia, glória a Deus. Você veio, né? Coisa boa. Comeu uma comidinha leve, queridos? Não, duvido. Glória a Deus que você não foi vencido pela sua alma, né? Que queria ficar dormindo e você venceu. Coisa mais boa o teatro, né, queridos? A gente dá risada, parece criança, né? Pensa uma pessoa que assim, eu não assisto televisão tem 10 anos. Mas se é uma coisa que eu gosto de assistir, é aquele tal do Mr. Bean. Sabe aquela bobageira lá, que não fala nada com coisa nenhuma, mas ele fica lá. Sabe, só para desplugar um pouquinho assim, sabe? É bom, né? Deixar a mente offline, coisa boa, né? Faz uns 10 anos que eu não assisto televisão, mas de vez em quando eu coloco aquele Mr. só para desplugar. E é bom, né? Glória a Deus pela vida. Uma pena eu não conseguir assistir hoje de manhã o Teatro da Sul, mas foi muito bom. E aí, queridos, vamos para a segunda parte, então? Em nome de Jesus. Minha amiga Thaís também aqui, um beijo, minha querida. Eu não terminei o assunto que eu queria terminar hoje de manhã, então acabei indo pro hotel um pouco. Você acha que eu fui dormir? Não, fui trabalhar. Fui terminar de arrumar a ministração, então, de hoje de manhã, que eu não terminei, eu quero sim falar algo que eu não falei ainda, hoje pela manhã, e para concluir agora à tarde. Hoje pela manhã a gente conversou um pouco, para que a gente pudesse olhar um pouco para dentro, né? Um pouco para os nossos medos, para as coisas que a gente tem vivido, para aquilo que tem nos tirado do prumo e tem nos afastado dos propósitos de Deus. E a gente vai olhar mais um pouco e vai olhar um pouco para fora também. Como que nós estamos andando dentro de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas vamos orar mais uma vez por esse tempo, meninas, pode ser? Quem comeu feijoada, não fecha o olho para orar, não. Que é perigoso você não voltar. Pai, obrigada, Senhor, mais uma vez por esse tempo. Obrigado por esse congresso. Obrigado pela vida das minhas irmãs. Obrigada porque o Senhor tem mais do seu banquete para derramar sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui desejosas e com o nosso coração aberto, Senhor. Um terreno fértil para aquilo que o Senhor ainda tem para nós. Porque o Senhor tem muito para nós. O Senhor tem um banquete. O Senhor tem respostas. O Senhor tem propósitos. O Senhor tem chaves. O Senhor muda as nossas vidas através da sua palavra. E nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque sabemos que uma única palavra vinda do Senhor, ela muda as nossas vidas. Então fale conosco mais uma vez nessa tarde, Senhor. Nós glorificamos e pedimos que o Teu Santo Espírito glorifique mais uma vez o nome do Senhor Jesus através das nossas vidas. Amém, Deus. Amém. Você consegue dar um volumezinho maior aqui para mim novamente, querido, por gentileza? Quero falar essa tarde, querido, sobre dê a Deus uma resposta. Dê a Deus uma resposta, não dê a Deus uma desculpa. Sobre isso. Dê a Deus uma resposta. E hoje de manhã nós vimos um tanto de coisas, né? Que talvez nós estejamos regando. Eu estava falando com a Maldi, que está me trazendo para a igreja, me levando para o hotel, que trabalha com paisagismo, né? Cadê a Maldi? Está lá, ó. Coisa linda que está a igreja, viu, Maldi? Parabéns. E às vezes nós estamos regando alguma coisa que nunca vai nascer flor. Você já viu nascer flor de um concreto? Adianta você ficar regando concreto, queridos, não vai nascer nada. Mas às vezes nós estamos regando coisas nas nossas vidas que elas nunca vão frutificar. E a gente precisa parar de gastar energia com essas coisas. Nós temos um preconceito de desistir de coisas que não funcionam, já ouviu isso? O preconceito da desistência. Às vezes você está 20 anos andando numa redoma e não dá fruto. E você tem o direito e a liberdade de desistir. Pare de regar um concreto, não vai nascer flor. Nós temos preconceito de às vezes desistir de uma vida que nós insistimos tanto, gastamos energia, gastamos recursos, ganhamos status. E de repente o Senhor nos chama para abandonar tudo aquilo para segui-lo e nós temos resistência. De abandonar uma glória, que um dia algo nos trouxe uma glória. Mas a palavra de Deus fala que
nós com a face descoberta, sem o véu, nós contemplamos a glória do Senhor. E segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados de glória em glória para uma glória cada vez maior. Mas para que eu possa viver uma glória muito maior do que um dia eu já vivi, eu preciso abandonar essa glória que um dia me foi dada. E talvez nós tenhamos as nossas identidades moldadas a partir de glórias, de status, de coisas que um dia nós fomos, nós vivemos, de um dia de coisas que nós fizemos. Nós temos às vezes as nossas identidades moldadas a partir de uma tragédia. Já conversou com pessoas que a sua identidade está moldada por uma desgraça? E ela continua contando aquilo por 10 anos. E toda vez que você para do lado dela, ela só fala daquilo. Conhece alguém assim? Mas existe uma promessa que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então, para que você possa desfrutar de uma glória de hoje, você vai ter que abrir mão da glória de ontem. Talvez ontem você foi a Miss Cotia. Mas hoje você é a dona de casa que o Senhor quer que você seja. E glória a Deus por isso. Conseguimos entrar num lugar de contentamento com o que nós vivemos hoje? Ou nós andamos com a síndrome de Eva, andamos na falta. Eu tenho tudo, mas tudo não me é suficiente. Então eu sempre estou correndo atrás de mais. E quando eu alcanço aquele mais, continua não sendo suficiente. Você vive no vermelho, na insuficiência? Essa aqui é a mulher caída, queridos, é a síndrome de Eva. Você tem tudo no jardim, não, mas tudo não é suficiente. Eu quero ser igual a Deus. E vive como uma mulher caída? Precisamos entrar nesses lugares de contentamento. Talvez você foi um dia uma grande empresária, alguém relevante, mas hoje você tem o melhor cachorro-quente da cidade. Se contente com o que o Senhor tem dado nas suas mãos, para que você possa desfrutar dessa glória. Porque do contrário, nós temos essa crosta envolvida na nossa identidade de tragédias, de coisas. Eu lembro que algumas semanas atrás eu fui viajar para Porto Alegre, fui na companhia de uma senhora, e ela foi contando desgraça de Porto Alegre, da minha cidade até lá. E eu vou dizer que o Senhor tem me esticado na parcimônia. Porque eu aguentei até chegar em Esteio. Quando chegou lá 20 minutos do destino final, eu olhei para ela e falei: querida, você percebeu que você só fala em desgraça? E ela falou: mas é só o que eu sei falar. Não é espantoso? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Assim como a água reflete o rosto, assim o seu coração reflete quem é você. Então o que o nosso coração está cheio, está refletindo no nosso rosto. Tem mulheres solteiras aqui? Deixa eu ver, levanta a mão aí, não precisa ter vergonha não. Mania de ter vergonha de estar solteira. Tudo tem um tempo. Tem um homem aí andando sem uma costela, é você, se acalma. Uma hora vai chegar. Mas tem mulheres, tem pessoas que a gente conversa que a vida não é convidativa para entrar, porque é um poço de desgraça. Se a nossa vida não é convidativa para entrar, quem é que vai querer fazer parte dela? Agora eu quero entrar numa história aqui, que eu preparei para hoje de manhã ainda para finalizar, mas não deu tempo. É uma tragédia, sim, mas calma que termina bem, tá? Tá na Bíblia. Parece que você não imagina que isso aqui está na Bíblia, mas está lá. Juízes 19 e 20, depois você lê. Eu vou contar ela aqui, vou narrar, porque eu não vou ler 2 capítulos aqui. Não vou, dar oportunidade para quem almoçou pesado. Mas eu vou contar, vou narrar para vocês, mas é para a gente tirar algumas lições, e vale muito a pena. Que foi a resposta que o Senhor me deu agora, em abril, quando eu estava orando e perguntando ao Senhor, o que eu fui fazer trabalhando na política em Brasília, se eu vim quase morta? Lembra que eu contei hoje de manhã para vocês? Então, vocês acham que eu não busquei resposta? Sim, eu busquei, e está tudo bem nós buscarmos respostas, queridos. E o Senhor me entregou parte de uma resposta, e eu quero compartilhar com vocês. Eu estava caminhando na rua, abril, mais ou menos, maio, e ouvindo com fone de ouvido, ouvindo Juízes. Quem que caminha ouvindo Juízes? Juízes 19 e 20.
E entra então nessa história que parece um filme de terror. E a história ela diz assim, que um homem pega a sua concubina e vai viajar para uma cidade chamada Gibeá. Essa cidade pertence à tribo dos benjamitas, a tribo de Benjamim. E esse homem então vai dormir na praça com a sua concubina, porque ele não tem onde se abrigar. Mas a palavra de Deus diz que vem um ancião então de Gibeá e convida eles para dormir na sua casa. Ei, não passem a noite na praça, durmam na minha casa. E eles então são abrigados por esse ancião. E a palavra diz que durante a noite, homens malvados, perversos, vão até a casa desse ancião e querem ter relações sexuais com esse homem que estava dormindo lá. E falam para o ancião, deixe-o vir para fora, que nós queremos ter relações sexuais com ele. E o ancião fala, não façam essa maldade, levem a minha filha, levem a minha concubina. Eu não vou entrar nessa questão aqui, ok? Mas a palavra de Deus diz que então a concubina desse homem é entregue para os perversos, que violentam essa mulher durante a noite toda. E pela manhã esse homem sai para continuar a sua viagem e vê a sua concubina com a cabeça na porta, morta, onde foi violentada a noite toda. A palavra de Deus diz então que esse homem pega a sua mulher, corta em 12 pedaços, pica essa mulher em 12 pedaços, coloca um pedaço da sua mulher em cima de cada jumento e envia um pedaço da mulher para cada tribo de Israel. 12 tribos, 12 pedaços. Essa é uma mulher despedaçada. Um pedaço para cada tribo. Depois você lê em Juízes 19, 20. E a palavra de Deus diz que as tribos começam a receber os pedaços daquela mulher e se horrorizam e se reúnem entre si então. E a palavra diz que eles falam, quem que cometeu essa atrocidade, quem cometeu esse horror, quem fez isso tem que pagar. E juntam então 400 mil homens para lutar contra aqueles que fizeram essa atrocidade. E na reunião das 12 tribos, então, eles perguntam o que aconteceu, quem fez isso, tem que pagar. Então o marido estava lá, ele fala, ei, eu sei o que aconteceu. Fui eu que enviei a minha esposa para vocês. Fui eu que piquei ela em 12 pedaços e enviei uma para cada tribo. Porque aconteceu que os homens de Gibeá agrediram, violentaram a minha esposa a noite toda. A minha concubina. E eu enviei então um pedaço para cada tribo de Israel. E as 11 tribos, as 12 tribos então falaram, mas a tribo de Benjamim, da qual pertence Gibeá, precisa se arrepender desse pecado. É um pecado diante de Deus, diante de nós, diante de seus irmãos. Eles precisam se arrepender desse pecado. Foram então consultar a tribo de Benjamim, do qual não se arrependeu, diz a palavra de Deus. Eles não quiseram se arrepender. E a palavra então diz assim que, então lutaremos contra os nossos irmãos benjamitas. Eles devem morrer. As 11 tribos então se juntaram e a palavra de Deus diz que eles subiram ao monte e perguntaram a Deus, quem das 11 tribos restantes deve ir exterminar a nossa tribo de Benjamim? Porque eles não se arrependeram. Quem de nós deve ir lutar contra os nossos irmãos? E Deus falou, Judá deve ir lutar. A palavra fala então em Juízes 20 que a tribo de Judá sobe para lutar contra os benjamitas. E naquele primeiro dia da luta de Judá contra os benjamitas, que aparentemente são homens perversos, a palavra de Deus diz que 22 mil homens de Judá morrem e eles perdem a guerra. E eu ouvindo aquilo, caminhando, falei, mas não foi o Senhor que enviou? Como que eles perderam a guerra? E eu continuei caminhando, né? E a história seguia. E a palavra de Deus diz que eles não entenderam o que aconteceu, porque, ora, não foi o Senhor quem disse, Judá deve subir? E a palavra diz que então eles derrotados, desanimados, porque perderam filhos, amigos, primos, pais, avós, todos morreram numa causa justa, do qual Deus os enviou. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então subiram ao monte ao segundo dia, diz a palavra de Deus, e foram consultar a Deus. O que nós devemos fazer? Porque veja bem, nós entendemos que iríamos vencer, não foi o Senhor que nos mandou? Já ouviu aquela palavra, se Deus manda vai dar tudo certo?
Se Deus está à frente da tua batalha, vai que não vai dar nada errado. Já ouviu isso? Só eu que ouvi? Mas calma que não acabou a história. E aí então diz que no segundo dia eles sobem. E a palavra diz que eles começam a se animar uns aos outros, porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. Então eles sobem no segundo dia e, aterrorizados do que possa acontecer e do que o comando que Deus possa dar, eles falam: Deus, devemos ir para a guerra de novo contra os nossos irmãos? E o Senhor, foi o Senhor que inaugurou o emoji. Ele falou: Deus é monossilábico. Ele fala: vão, podem ir. Se animam então, a partir de uma direção de Deus, reúnem outros homens e vão para o segundo dia de batalha. Aonde eles sobem, a palavra de Deus diz que eles lutam e 25 mil homens morrem. E a tribo de Benjamim vence novamente. E ali nesse meio da caminhada, eu comecei a parar de caminhar e fiquei no meio da rua assim com o fone para ver o que ia acontecer depois. Porque eu não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui, queridos. Não sei se você está percebendo o que está acontecendo aqui. O incrível mistério de ser enviado por Deus para uma guerra da qual você perde. O mistério de ser enviado por Deus para fazer uma missão e a missão falha. Agora falha na perspectiva de quem? Mas na maioria das vezes, aonde as coisas começam a dar errado dentro da nossa perspectiva, ora, perderam os pais, perderam os maridos, os esposos, como que isso é dar certo, Juliana? Perderam os seus filhos? E aí nós começamos então a analisar primeiro Deus, será mesmo que foi Deus quem mandou? Porque veja bem, que eu saiba, se Deus mandou é porque vai dar tudo certo. Porque nós atrelamos Deus ter mandado ao benefício da vitória. Nós atrelamos que se formos obedientes, nós teremos a vitória. Ou seja, nós só obedecemos porque sabemos o resultado final. E se o resultado final for ruim, então nós não vamos ir. Mas como nós sabemos que Deus está à frente, nós acreditamos que se Deus está à frente, o resultado não será ruim. Então por isso que nós continuamos. Nós só obedecemos porque sabemos que Deus nos dará a vitória. Se a gente soubesse que ia dar tudo errado, que ia tretar, ia perder esposo, filhos, pai, avós e primos, ninguém teria ido. Se eu soubesse que eu voltaria de Brasília retalhada, você acha que eu teria ido? Porque eu comecei a indagar a Deus e perguntar, será que foi o Senhor mesmo que me enviou? Porque se o Senhor enviou, eu não deveria ter voltado viva, em vitória, mas eu estou despedaçada. Tem uma pastora que teve um sonho comigo quando eu cheguei na minha casa em Passo Fundo, onde ela me carregava no colo sem braços e sem pernas. E foi assim que eu vim para minha casa. Nós sempre queremos uma explicação, nós não conseguimos conviver com mistérios. Mas aqui o que nós vemos é um incrível mistério de ser enviado por Deus para uma batalha da qual você perde e nenhuma explicação há, porque Deus não está preocupado toda hora em nos fornecer explicações para que a gente funcione a todo momento. Nós não precisamos de resposta a todo momento. Deus, Ele nos dá, mas às vezes, lembra do delay, nós precisamos continuar caminhando, porque não terminou aqui. Aqui haviam 2 episódios, 2 ambientes de guerra. Consegue abrir para mim aqui, irmã, por favor? Porque se eu estourar na minha roupa, é melhor que se torne na sua. Não, é brincadeira, mas é que eu sempre estouro e agora não, já falei, não adianta falar. Obrigado, viu? Achei que era com bolinha. E é. Obrigado, minha querida, não queria te molhar não, tá? Dois ambientes de guerra. Vocês conseguem ver os ambientes de guerra aqui? O Senhor me falou semana passada de 2 ambientes de guerra. Eles estavam perdendo, já haviam perdido 2. No ambiente físico, terreno, eles perderam. Perderam homens, perderam pais, amigos, perderam, derrotados. A Bíblia diz que eles estavam se animando. Mas havia um outro ambiente de guerra, que é no nosso próprio território de luta, que eles não haviam perdido em nenhum dia. Porque eles se mantinham confiando em Deus. Confiando em Deus mesmo sem saber o que iria acontecer no 3º dia.
O primeiro ambiente de guerra que Satanás nos derrota é aqui, queridos. Quando somos derrotados aqui na nossa mente, nos nossos corações, nós perdemos as batalhas no mundo físico. Mas aqui eles não haviam perdido, o nosso próprio território, nossa mente, o nosso coração, eles permaneciam, a Bíblia diz que se animando, mas confiando e buscando ao Senhor. E eles subiram então ao terceiro dia, porque eles não perderam a guerra do ambiente mais importante que eles tinham de luta, que era na sua mente. Porque às vezes nós estamos buscando ferramentas para vencer lutas na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, mas nós estamos sendo derrotados aqui. E a primeira derrota, a primeira vitória acontece aqui. É aqui que o inimigo guerreia na nossa mente, no nosso território. Esse território é nosso, ele não tem poder de nos vencer aqui. Mas todo dia nós temos um bombardeio nas nossas mentes e nos nossos corações. Mentiras o tempo todo que nós estamos inalando para levar os nossos pensamentos cativos ao senhorio de um mentiroso. E toda vez que nós damos ouvidos a esse mentiroso, nós perdemos um pouco mais a guerra. Mas a palavra de Deus diz que eles sobem no terceiro dia. Porque eles entendem na sua mente, no seu coração, que a sua confiança em Deus, ela não podia estar atrelada ao resultado. Não é porque nós estamos perdendo que nós vamos deixar de confiar ou fazer o que Deus está mandando. E continuaram confiando. Porque é fácil obedecer quando você sabe que o resultado é favorável a você. Não é verdade? O desafio da obediência é justamente quando as coisas não estão acontecendo como você previu. Quando as coisas não estão se movimentando, ou você está sendo beneficiado como você previu que seria. E talvez esse seja um chamado à maturidade que nós recebemos aqui como exemplo. Anteriormente juntaram 400 mil homens, porque entenderam que havia uma causa que era justa diante dos seus olhos. Exterminar uma das 12 tribos era justo diante de si, não diante de Deus. Porque nós sabemos que as 12 tribos, elas têm uma simbologia através do número 12, que é o número do governo de Deus. É o número da ordem, é o número da estrutura, é o número do governo perfeito de Deus. E eles estavam querendo romper com a ordem de Deus. Você percebe? Eles estavam querendo modificar a ordem de Deus estabelecida. As 12 tribos representam o povo de Deus no Antigo Testamento. Os 12 apóstolos no Novo Testamento. 12 são as portas de Jerusalém. O número 12 é um número simbólico na palavra de Deus. Representado pelo governo de Deus. Mas eles não estavam discernindo o reino, porque o seu coração estava irado e eles só queriam aplacar a sua ira. E fazer as coisas do seu jeito. E Deus não respondia o tempo inteiro para eles. Mas a palavra do Senhor, ela fala que Deus é recompensador daqueles que o buscam. O Senhor é recompensador daqueles que o buscam, Hebreus 6, 11. Então a palavra diz que eles sobem no terceiro dia. Amedrontados, como é que você sai depois de 2 guerras? Com estilhaço de guerra no corpo, mutilado, né? Você sai alegre? Não, você sai todo zoado, destrambelhado. Triste porque perdeu seus parentes. Foi assim que eles subiram ao terceiro dia. Desacreditados, mas confiantes e com a sua consciência limpa diante de Deus. De que no seu coração eles estavam tentando obedecer ao direcionamento do Senhor. E eles sobem então no terceiro dia. E a palavra de Deus fala em Juízes 20, 23. Mas no terceiro dia, que eles voltaram derrotados pela segunda vez e perguntaram a Deus: Deus, devemos subir? Talvez eles nem acreditassem mais que houvesse um Deus do outro lado. Pensa, como é que você sobe depois disso? Mas eles falaram, e a palavra de Deus diz que eles ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas, jejuaram, colocaram a sua dependência em Deus e buscaram ao Senhor. E aí a palavra de Deus diz que Deus não somente ordenou que fossem à guerra, mas disse: subam que no terceiro dia eu lhes darei a vitória. E aí eles foram. Amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Talvez porque o terceiro dia não é dia de morte, não é verdade? Terceiro dia é o dia de vitória.
Terceiro dia é o dia de ressurreição. Terceiro dia é o dia de alegria, não é dia de morte. E o Senhor falou: vocês que aguentaram esses 2 dias, tem pessoas que esses 2 dias são 20 anos. Estão na resistência há 20 anos esperando o terceiro dia. Mas não desistiram de confiar e de seguir ao Senhor. Porque existem tesouros para aqueles que esperam o terceiro dia, aqueles que confiam no Senhor. E não estão só em busca de benefícios e de recompensas. Porque a palavra de Deus, ela fala: tenham cuidado para vocês não praticarem as obras de vocês de justiça diante dos homens, para serem vistos e recompensados por eles. Porque se vocês fizerem isso, diz a palavra, vocês não terão recompensa nenhuma do Pai Celestial. Porque quando vocês dão esmola, não anunciem trombetas. Não façam como os hipócritas nas ruas, para serem honrados uns pelos outros. Não. Eu lhe garanto que esses já têm a sua recompensa. Esses que querem ser recompensados, que querem seguir os homens para serem vistos e recompensados nas suas vitórias pelos homens, estes já receberam a sua própria recompensa. Mas Jesus estava dizendo que existe, em Mateus 6:1, que eu estou lendo, existe uma recompensa que é dada, uma recompensa que é eterna, que é dada pelo Pai Celestial e que não é terrena. O ponto aqui é que existem recompensas na terra, onde você luta e tem vitórias aqui, mas existem recompensas celestiais que você luta aqui, você perde aqui, mas você tem uma recompensa que não é aqui, que é celestial, e que talvez aqui você nunca entenda. E a palavra fala em 1 Coríntios, que quando nós estivermos frente a frente com o nosso Senhor, ali vão aparecer as nossas obras, as nossas lutas, aquelas obras que nós fizemos por amor a Jesus, que são feitas de pedras preciosas, representadas pelo ouro e pela prata, e que essas recompensas serão recompensadas diante de Cristo. Essa recompensa nos será dada diante de Cristo, diante dele, diante de Deus. Mas existem aquelas que nós buscamos vitórias diante dos homens, para a nossa reputação diante dos homens, que serão como a palha, como o feno, que vão ser queimadas, não vale nada. Você já teve a sua recompensa terrena, você queria vitória para ter a sua reputação, está aqui diante dos homens, tome. Isso não vale nada diante de Deus, o nome disso é obra morta. Não vale nada diante de Deus, nada, é lixo, não vale nada. Mas existem aqueles tesouros, diz a palavra de Deus, que são aquelas coisas que nós nunca compreendemos aqui, talvez. Aquelas batalhas que talvez a gente não sabe como venceu, e nem se está vencendo, e nem se vai vencer, porque a gente não sabe o 10 minutos de hoje. Mas a gente continua, a gente não se prostrou no primeiro dia, não se prostrou no segundo dia. E a gente continua avançando no terceiro dia. Que são os maiores tesouros, as recompensas que nós não recebemos aqui na terra. Que são aqueles momentos onde você perseverou, você continuou com a sua mente, com o seu coração, vencendo a batalha, confiando em Deus, mesmo perdendo aqui diante de todo mundo. O seu coração está em paz diante de Deus, de que você está fazendo tudo para honrá-lo, tudo para servi-lo no seu coração. E que você continua. São justamente aqueles dias em que você esperava ter vitória e teve derrota. Aqueles dias em que você esperava ser honrado e você foi humilhado. Aquele dia que você fez tudo por todas as pessoas e ninguém olhou para trás para dizer: ei, muito obrigada por tudo que você fez por mim. Sabe aquele dia que você esperava uma honra e veio uma rejeição? E você perseverou e você continuou porque você decidiu no seu coração fazer aquilo que Deus estava dando discernimento para você fazer. E era continuar, era perseverar. Não era se prostrar no segundo dia, não era se entregar. E naquele dia diante do Senhor, as maiores recompensas que nós não entendemos aqui na terra, elas virão diante de Deus. Nesse momento Ele recompensará tudo que nós perdemos aqui na terra por amor a Ele, tudo que nós deixamos de fazer para não envergonhá-lo, tudo que nós abrimos mão, nós renunciamos para que Ele fosse honrado, para que Ele fosse amado, para que Ele fosse visto. Mesmo somente dentro do seu coração. Às vezes ninguém sabe as lutas que você está passando, mas dentro do seu coração você está honrando a Deus. E nesse dia, tudo isso virá para fora e você será recompensado diante do Senhor. E talvez esse seja um chamado para todas nós, dormirmos com a consciência limpa diante do nosso Deus.
que eu não tenho envergonhado ao Senhor nas minhas lutas, mesmo que para o mundo inteiro eu esteja derrotada diante do Senhor, eu estou em lugares de vitória. Diante do Senhor, porque a minha consciência está limpa diante do Senhor. Eu tenho feito tudo o que eu posso para não envergonhar o seu nome. Mas muitas aqui de nós, queridos, eu vou aproveitar meu tempo, eu tenho 15 minutos ainda. Muitas de nós pensam que não tem fé suficiente para viver assim, né? E às vezes a gente olha para uma pessoa do lado e fala, olha como aquela irmã é abençoada, tem tudo, miserável. Não tem esforço para nada, é uma plástica atrás da outra, uma plástica atrás da outra. É bênção sobre bênção, é glória sobre glória. E a gente acha que aquela irmã é abençoada, não é verdade? Mas na verdade a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus comparou a fé com um grão de mostarda. E Ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você dirá a essa montanha, saia daqui e vá para lá e nada será impossível para você. Então você tem fé. E ela não é menor do que um grão de mostarda. Ou ela é do tamanho do grão de mostarda ou ela é maior. Mas às vezes a gente acha que a gente não tem fé para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Ou continuar fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Mas a palavra também nos diz que o Senhor já deu a cada um de nós uma medida, uma porção de fé. E se foi Ele que te deu, está em você, e nada, e nem ninguém, e nem situação nenhuma, tira ou remove essa fé de dentro de você. Porque você tem, foi dada por Deus. Agora, quando nós passamos por situações difíceis, nós acreditamos que nós perdemos essa fé. Ou que é justamente a falta dessa fé que está nos levando para essa batalha. Que se eu tivesse mais fé, já ouviu isso? Se eu tivesse fé, eu não estava passando por essa desgraça. Se eu tivesse mais fé, eu não estava passando por essa prova. Às vezes nós colocamos na conta de termos pouca fé, o fato de passarmos por provações. Mas a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo Ele fala assim, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte, sai daqui e vá para lá. Ele está dizendo assim, eu estudando certa vez sobre o grão de mostarda, diz o seguinte, que o grão de mostarda ele é a menor das hortaliças, mas também a mais resistente, perseverante, e que se você colocar uma montanha sobre um grão de mostarda, pensa, um grãozinho de mostarda, soterrado debaixo de uma montanha, aonde aquele grão de mostarda está debaixo da terra, sem oxigênio, sem nutriente, sem luz, sem esperança, sem auxílio, sem recurso, sem ninguém para ajudar, ela não sabe para onde que ela vai. Mas o que o grãozinho de mostarda faz? Ele não morre, ele continua se movimentando no meio da escuridão, no meio da terra, no meio dos problemas, até que um dia ele acha um ponto de luz e ele então nasce. O que o Senhor Jesus estava falando? Se a sua fé for perseverante como esse grão de mostarda, você dirá para essa montanha, saia daqui e vá para lá. Porque você não morreu no meio do caminho, você não desistiu. A fé aqui que o Senhor Jesus está dizendo é, você consegue sim se movimentar em meio aos seus problemas. Continue na força que você tem, se movimente na força que Deus já te deu. Faça as pazes com o pouco de força que você ainda tem, mas não morra debaixo de uma montanha, porque daqui a pouco, mesmo sem ajuda, mesmo sem água, mesmo sem pessoas, vai haver um ponto de luz e você vai brotar e você vai dar frutos. E aí eu vou perguntar para você, porque você é essa mulher. Quantas montanhas você já tirou de cima dos seus ombros? Hã? Você é essa mulher, você já tem tudo que o Senhor deu para você vencer. Você já tem tudo que você precisa. Você já tem tudo que você precisa. Mas eu não tenho respostas. Israel também não tinha resposta. Então quando você não tem respostas, permaneça confiando e permaneça fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não coloque os seus olhos no resultado, no destino final, naquilo que você almejou. Coloque o seu olhar em Deus, porque você vai continuar caminhando com Ele e daqui a pouco você vai ver que você nem quer mais saber do destino final, que é a vitória. Você só quer saber de desfrutar da presença do Senhor. Porque isso te basta, isso é suficiente para você, desfrutar da presença dEle. Você nem quer mais aquela vitória que você almejava, quando você começou caminhando com Ele. Você está aí, querida? Por que você some?
Às vezes você fica muito quieta. Você está entendendo? O Senhor está falando com o seu coração? Mas Juliana, a palavra de Deus diz que a esperança tardia, ela adoece. Eu já estou esperando no segundo, no terceiro dia. A esperança que demora, né? Ela adoece o coração. A esperança adiada adoece, fala em Provérbios. Sim, a esperança que espera, ela adoece mesmo. Porque essa palavra é do verbo esperar. Sabe quando você espera um milagre na sua cabeça? E o Senhor quer que você se movimente em meio aos problemas? Como um grão de mostarda? Então, existe uma esperança que espera. E existe uma esperança que esperanceia. Já ouviu isso? Romanos 5 vai dizer que a esperança não decepciona. Essa esperança é a esperança que se movimenta, que esperanceia. Então eu entendo que o Senhor está trabalhando em meu favor. Então eu entendo que daqui a pouco eu vou sair debaixo dessa montanha. E essa montanha vai sair de cima das minhas costas. E eu vou continuar. E eu vou progredir. E aí, o que eu estava dizendo, você acha que o abençoado é aquele que não tem luta. Abençoado é você que não morreu debaixo de uma montanha. Que perseverou. Porque a palavra fala que a sua tribulação, ela vai terminar. E ela vai terminar em esperança e não é morte. Juliano, mas eu estou passando por uma situação, sim, eu também estou. Mas a palavra de Deus nos diz que o fim da nossa tribulação não é fracasso, é esperança, é alegria. Aonde está isso? Romanos. Porque nos gloriamos nas tribulações, então tudo começa na tribulação. Vai ter tribulação, a palavra de Deus diz, vai ter treta, vai ter problema, vai ter tempestade, mas não vai terminar na tempestade. Porque a tribulação vai produzir perseverança. A perseverança, experiência que vai terminar em esperança, em alegria, em renovo, em um romper, em uma nova vida, em um recalcular de rotas. Porque essa esperança, ela não decepciona. A esperança que esperanceia, qual é? Aquela que você faz a sua parte do negócio. Ah, tem uma montanha nas minhas costas, mas não se entregue, não morra. Não se entregue para essa montanha. Eu estou fazendo tratamento do burnout, falei para vocês o ano inteiro, não é verdade? Fiz 9 infiltrações na cabeça de dor já, corticoide, bloqueio de dor, fiz ontem antes de vir. Mas há 2 meses atrás, eu peguei essa palavra e falei, eu não vou me prostrar diante de uma doença. Perdi 10 quilos. Falei, eu vou passar pela prova dando glória a Deus, é isso que vai acontecer. Eu não vou morrer nesse negócio. Comecei a me cuidar em meio à prova. Porque essa é a esperança que esperanceia. Você se movimenta. Porque você crê que aquele que está trabalhando em seu favor, ele vai continuar. E você vai dar certo, você vai funcionar. Então não se entregue, minha querida. Porque o Senhor está trabalhando em seu favor. Isso é uma promessa. Não é uma possibilidade. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Se não está tudo bem, é porque não terminou. Então continue, faça a sua parte, persevere. Há 2 meses atrás o Senhor me falou, um dia você viveu prostrada diante de um pecado sexual, diante da homossexualidade. E hoje você está prostrada diante de uma doença. Levante essa cabeça. Porque isso é idolatria. Feche essa boca e vai se cuidar, faça a sua parte. Porque Deus não vai descer para nos manter na linha. Isso é conosco. E muitos dos nossos propósitos, o pessoal do louvor pode subir por gentileza, querido. Muitos dos nossos propósitos, porque o Senhor não remove os propósitos. Independente do que você esteja passando, seus propósitos estão vivos. Mas muitas vezes eles estão oprimidos por uma descrença ou por uma paralisia. Que se não acontecer um milagre, só milagre é se manter no processo. É se manter na caminhada. Milagre é não desistir da caminhada que o Senhor te chamou para trilhar. Mas eu não tenho apoio, mas eu não tenho ninguém. Ok, vai sem apoio, vai sem ninguém. Porque o Senhor honra aqueles que o honram, diz a palavra de Deus. Nem sempre você vai ter apoio, nem sempre você vai ter. Mas busque, faça conexões profundas e verdadeiras. O mundo está desejoso por isso.
Talvez metade dos problemas psiquiátricos não precisaria ir tomar remédio se a gente tivesse uma amizade profunda para olhar no olho e não ficar no celular com pressa. Só olhar e ficar, deixa você falar, porque a gente é curado falando, botando para fora, verbalizando as nossas mazelas, queridos. Algumas coisas a gente precisa recalcular nas nossas vidas. Buscar essas amizades que nós deixamos pelos afazeres do dia a dia, talvez. Convide alguém para amanhã, depois, semana que vem. Se comprometa, não vou olhar no celular. Dê a sua vida para o outro. Fala, não quero ouvir você, como é que você está? E você toda tretada, ir lá ajudando os outros. Toda zoada. Nós administramos as nossas lutas, mas nós estamos vivas e somos úteis ao Senhor. E é assim com todas nós. Se você acha que vai ter alguém perfeito, queridos, vamos ficar em pé para orar. Existe uma passagem de 1 Samuel que Samuel e Saul estão conversando, né? E Samuel fala assim: Saul, me aguarde 7 dias para que a gente possa oferecer holocaustos a Deus. E Saul esperou 7 dias, mas no 7º dia a palavra de Deus diz que 1 Samuel 13 diz que Saul começou a se sentir pressionado. Os soldados vão me atacar em Gilgal. Os meus soldados vão se dispersar. Eu estou pressionado pelo mundo. Eu vou fazer do meu jeito. Vamos oferecer holocaustos. E desobedeceu a Deus. Desobedeceu. E Samuel chegou e pegou no flagra. Samuel chegou e fala: o que você fez? E aí Saul então começa com uma lista de desculpas. Veja bem, Samuel, eu me senti pressionado, os meus soldados estavam dispersando, os filisteus iriam nos atacar, e você não chegava. E eu não busquei a Deus, está escrito ali, e eu não busquei a Deus, mas eu ofereci um serviço a Deus, olha só. Então eu ofereci holocaustos a Deus. Não, mas Deus não mandou naquele momento. Obedecer a Deus no seu tempo é desobediência. E aí Samuel fala: não, mas era para você aguardar os 7 dias. E Saul: não, mas veja bem, nada estava funcionando e você não chegava, então eu ofereci holocaustos a Deus. Eu fiz o que devia fazer no meio dos homens, porque eu me senti pressionado, porque o mundo me aplaudiu, e eu fiz o que eu tinha que fazer. E aí Samuel olha para ele e fala assim: você agiu como um tolo, desobediente. Se você tivesse obedecido a Deus, Deus teria estabelecido nesse momento o seu reinado para sempre sobre todo Israel. Mas agora, já que o seu modus operandi, Saul, é do seu jeito, Deus já encontrou outro homem para fazer o que Deus quer que ele faça. Porque Deus já entendeu, Saul, que você é um homem de desculpas. Você não é um homem de respostas. Deus já percebeu que o seu modus operandi é: mas veja bem, mas não consigo, mas olha, não dá, mas eu não quero, mas não pode. Deus já entendeu, e Deus está entregando o propósito que era seu na mão de outro, que só obedeça a Ele. Porque se você tivesse obedecido nesse quesito, nesse momento, o Senhor teria estabelecido o seu propósito para sempre. Dê a Deus uma resposta e não uma desculpa com a sua vida. E a resposta que o Senhor nos pede é uma obediência de coração, é uma obediência de consciência, é uma obediência de corpo, de alma. A obediência é a materialização da fé. Eu só obedeço porque eu creio. Eu não sei como vai ser, eu não sei o plano, eu não sei o final, mas eu vou continuar indo na minha força. Eu vou continuar indo na força que o Senhor me deu, no meu contentamento, na saúde que eu tenho, no ministério que eu tenho, na família que eu tenho. Eu não vou trabalhar no negativo, é o que eu tenho hoje. Eu não vou morrer no 2º dia, porque eu sei que existe o 3º dia, e o 3º dia é o dia de ressurreição. É um dia de vitória, é um dia de alegria, é um dia de festa no céu, é um dia de bênçãos, é um dia que o Senhor estende as suas mãos e o seu favor sobre a minha vida.
Vamos louvar uma canção, Senhor. Permaneça conectada com Deus. Eu sei que Ele está falando ao seu coração. Vamos louvar ao Senhor.